Eu digo, eu faço pergunta, meu irmão, que é para a gente pensar, para a gente refletir. E a mensagem de hoje não é diferente. O que eu aprendi com a minha mãe? Deixa essa pergunta cair aí no teu coração. O que eu aprendi com quem foi a minha mãe? Talvez você não tenha tido mãe, mas alguém cuidou de você. Amém? E a Bíblia fala muitas coisas. A Bíblia fala sobre tudo, inclusive a Bíblia fala de mães. Vamos ao livro de Efésios, capítulo 6, versículo de 1 a 3. Esse é um texto que tem no livro de Deuteronômio, no Velho Testamento, e é um texto que se repete no Novo Testamento, porque ele é de muita importância, muito mais importante do que a gente pode imaginar. Efésios 6, versículos de 1 a 3, diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Amém? Pai querido e amado, que teu Santo Espírito venha falar conosco, falar com cada um aqui, de uma forma toda especial. A palavra, ela não é apenas para as mães, era para todos nós, que essa palavra flua com liberdade e que as manifestações do teu Santo Espírito estejam no nosso meio. Muito obrigado, desde já nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Olhando para a palavra de Deus, nós vemos, queridos, que muitos filhos, na palavra de Deus, aprenderam algo com a sua mãe. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Joquebede. Você sabe quem foi Joquebede? Mãe de Moisés. Mas ela não foi apenas mãe de Moisés. Ela foi mãe de Arão, o sacerdote, e ela foi mãe de Miriam, que era líder do ministério feminino, líder do louvor, ela cantava. Então, a gente olhando para essa mulher, como disse o Rafael, né, os filhos vão além do que o pai e a mãe foram. Nós descobrimos que Joquebede era uma escrava. Era uma mulher de poucos recursos. No entanto, ela teve condições de influenciar a vida dos seus filhos, a cada um ocupar um lugar de liderança. Moisés, Arão, não é? Moisés foi o libertador de Israel, Arão foi o sacerdote, Miriam era líder do ministério. Como é que essa escrava conseguiu influenciar tanto os filhos dela? Como, queridos? Com a sua história de vida, com as suas ações, com a sua atitude, com a sua postura, com o que ela falava, com o que ela dizia. Amém? Não é? De uma certa forma, não tem como eu não lembrar da minha mãe, que tinha o 3º ano primário. E ela conseguiu colocar 2 filhos na faculdade. Amém? Não é? Não há como a gente ver os filhos, são as flechas, vão além, né? Nós vemos, olhando para a vida de Joquebede, que ela foi uma mulher que, por amor, vamos olhar para Moisés, por amor a seu filho, ela desafiou o decreto de Faraó. Quando Faraó mandou matar todos os meninos, que as parteiras, que quando nascessem meninos, que eles fossem mortos e só deixassem as meninas. E ela, quando viu que o seu filho nasceu, e ela disse que o filho dela era formoso. Teu filho, quando nasceu, era formoso? Qual é a mãe que acha o filho feio quando nasce, querido? Eles são todos lindos.
Amém? Todos enrugados, com a cara amassada, são lindos. E diz que Joquebede viu que seu filho era lindo, que seu filho era formoso, e ela escondeu ele. Por 3 meses o filho dela ficou escondido. Vendo que não tinha mais como lidar com isso, ela colocou ele num cesto. Ela levou para perto de onde a filha de Faraó estava se banhando. Depois ela pegou a própria Miriam, a irmã mais velha de Moisés, e mandou levar, oferecer, perguntar se a filha de Faraó queria uma parteira hebreia, ou uma parteira não, uma babá hebreia, alguém que cuidasse daquele menino. Então essa mulher conseguiu, não só esconder o filho foi parar na mão da filha de Faraó, e a filha de Faraó contratou ela para cuidar do seu próprio filho. Olha que mulher esperta. Tu conhece alguma mulher assim? Mulher esperta. Não é? Joquebede é o tipo de mulher que, quando o assunto é filhos, ela encontra a solução. Ela encontra o caminho. Ela encontra um jeito de ajudar, um jeito de mostrar uma direção, de dar um caminho, não é? Ela é um exemplo de uma mulher assim, queridos. Em geral, queridos, as mães ouvem mais os filhos do que os pais. Estou falando bobagem? Em geral, as mães dão mais tempo para ouvir os seus pais, os seus filhos. Os pais estão sempre muito ocupados, trabalhando, fazendo o que eles têm que fazer, botar comida dentro da mesa, amém? Botando comida dentro de casa. E às vezes são as mães que ouvem os seus filhos. Quantas vezes nós, quando filhos, procuramos a nossa mãe e disse: mãe, eu queria falar uma coisa com você, não sei como é que eu vou falar com isso. A minha dizia assim: pode falar, eu já sei o que você vai falar. Alguém teve uma mãe assim? Eu já sei o que você vai falar. Aí eu disse: mãe, você é vidente, tem bola de cristal? Porque muitas vezes o que eu ia falar com minha mãe já sabia. Duvido que isso não aconteça com você, com os seus filhos. Muitas vezes procuram você, e os filhos, quando estão aflitos, angustiados, quem é que eles procuram, querido? Qual é o colo mais perto? A mãe. Não é uma coisa que eu já falei tantas vezes, mas eu gosto de repetir, porque é uma maneira de honrar minha mãe. Não é? Quando meu pai era muito assim, ele determinava, era o que ele queria, tinha que ser do jeito dele, da maneira dele. E meu pai virou para mim, quando eu terminei o ginásio, que era aí teria que ir para o científico, escola técnica, ele disse assim: olha, você vai ser mecânico de automóveis, porque daqui a uns anos vão ter muitos carros. Ele tinha visão, é verdade. E vão precisar de muito mecânico de automóvel. Você vai ser mecânico de automóvel. E me fez fazer prova para a escola técnica, eu passei e entrei para o curso de máquinas e motores, fazendo curso de mecânica para ser mecânico de automóvel. Eu estava feliz. Com quem eu desabafava? Com a minha mãe, com o meu pai. Eu não era besta falar nada com ele. Ele é que me colocou lá. Então eu falava com a minha mãe. E minha mãe, com jeitinho, conversando com meu pai, conversando que me colocou no vestibular de medicina. Eu fiz a prova, passei e me formei médico, né? Então, eu sou médico, fui médico, sou médico, graças à minha mãe. Isso eu devo a ela, essa honra de me formar na faculdade de medicina, porque ela me deu o apoio. Então, queridos, nós, filhos, em geral, a gente aprende com as mães.
Você vê, a Joquebede, ela encarou Faraó. Não frente a frente, mas ela deu um jeito de não fazer o que Faraó estava pedindo. O que é quem foi que mais tarde enfrentou Faraó? Moisés, filho de Joquebede. Quer dizer, Moisés aprendeu com a mãe ousadia, aprendeu com a mãe coragem, aprendeu com a mãe intrepidez, aprendeu com a mãe perseverança, porque Moisés teve que ter muita perseverança para lidar com o faraó, não é? Ele teve que muito, mas tudo isso ele aprendeu com a mãe. Então, por mais que os nossos relacionamentos com mãe, porque mãe, tem hora que mãe é chata, não tem hora que a mãe é chata? Tem hora que a mãe é chata, mas também a gente aprende muita coisa com elas. Não é? Apesar de, às vezes, ela ser cri-cri, apesar, né? Tem muita coisa que a gente aprende com a mãe. Uma pergunta aí para você responder aí para o seu colega aí, vizinho, o seu irmão. O que você aprendeu com a tua mãe? Diz com uma palavra só. Uma palavra só, não precisa falar muito, não. Quem é que aprendeu a cozinhar com a mãe? Honesta? Porque, queridos, quando a gente fala, se lembra e diz o que a gente aprendeu com a nossa mãe, nós estamos honrando ela, viva ou morta. Amém, queridos? Então, é muito importante a gente ter sempre no coração tudo aquilo que a gente aprendeu com a nossa mão. Por exemplo, outro exemplo que eu achei muito interessante, e eu fui catar isso para descobrir, que temos na palavra de Deus, é Timóteo. Timóteo, discípulo de Paulo, Timóteo, das cartas a Timóteo. Interessante que Timóteo era filho de Eunice e neto de Lóide. O pastor Rafael falou de mãe e de vó. Timóteo tinha uma mãe que se chamava Eunice e uma avó que se chamava Lóide, que eram fervorosas, que eram firmes na fé. Paulo dizendo, né, que elas tinham uma fé sem fingimento. Só que Eunice, querido, era casada com um incrédulo. A vida de algumas mulheres aqui. Você tem fé, confia em Deus, mas não tem um marido que te apoie na tua fé. Não tem um marido que te encoraje. Pelo contrário, dentro de casa, às vezes, teu marido faz pressão para teus filhos não irem atrás de você. Não vai aí atrás da tua mãe, não, para a igreja. Estou falando besteira aqui, minha gente. Então, vocês imaginam o que Eunice, e ela tinha uma mãe que dava apoio para ela, o que Eunice não fez para fortalecer a fé de Timóteo, seu filho? Apesar do seu pai, que era grego, não tinha fé, não acreditava em Jesus Cristo, essa mulher conseguiu influenciar a vida de Timóteo de tal forma que Timóteo foi considerado um braço direito de Paulo. E mais tarde, voltando àquilo que o pastor Rafael falou, Timóteo veio se tornar o primeiro bispo de Éfeso, a igreja de Éfeso, que nós lemos aqui a carta de Éfeso. Timóteo veio se tornar o primeiro bispo dessa igreja. Então você vê, não é como é que essa mãe conseguiu influenciar a fé de Timóteo, ao ponto de ele se tornar até um líder dentro da igreja. Então essa aqui é uma palavra para você, mãe, que talvez lute sozinha,
para infundir fé no coração dos teus filhos, para infundir valores cristãos na vida dos seus filhos. Você que luta sozinho para ensinar teu filho a falar a verdade, a ser honesto, a viver segundo valores cristãos. E às vezes você tem um marido que não é a mesma coisa. Ele ensina tudo que não presta. E essa mulher conseguiu, não é? Ela foi uma mãe de tal forma que ela influenciou a vida do seu filho, e o seu filho veio se tornar um líder na igreja cristã. Então, como é importante o papel de uma mãe dentro de casa. Mãe falando, mãe exemplificando, mãe mostrando com a conduta, mãe mostrando com a sua postura, mãe dizendo palavra, viu mãe? Seu papel é muito grande. Seu também, viu vó? A avó também ajuda. Amém? Então nós vemos aqui 2 exemplos de pessoas que tiveram uma grande influência da sua própria mãe, aprenderam com a sua mãe. Não podia deixar de falar, queridos, se nós olharmos para Jesus, será que Jesus aprendeu alguma coisa com Maria, sua mãe? Com certeza, queridos. Muito que Jesus aprendeu, ele aprendeu com a sua mãe. Não é? Uma coisa que desde cedo, Maria ouvia coisas a respeito do seu filho. Quando no 8º dia foram apresentar Jesus no templo, já veio, foi Zacarias e Isabel, não é correto? E vieram e profetizaram sobre a vida do menino Jesus, falando o que ia acontecer na vida dele. Diz a palavra, queridos, que Maria guardava tudo no seu coração. Qual é a mãe que, vendo o que estão falando do seu filho, ou vendo o que está acontecendo com seus filhos, não guarda coisas no seu coração? Tem alguma mãe aí? Às vezes você fica vendo o que está acontecendo na vida do teu filho, da tua filha, e você guarda coisas no seu coração. Maria guardava no seu coração tudo que falavam de Jesus. Quando Jesus ficou lá no templo e a caravana prosseguiu e ela voltou, meu filho, você tinha que estar com a gente. E Jesus disse para ela assim, não, importa eu cuidar das coisas do meu pai. Só que ele não estava falando do pai, marido de Maria, não. Estava falando do pai celestial. E diz a palavra que Maria ouviu tudo e guardou no coração dela. Amém? Se você olhar a palavra de Deus, nos evangelhos, nós vemos que várias vezes Jesus fez isso. Falavam coisas para ele, diziam coisas para ele, ameaçavam ele, debochavam dele, ele ouvia e guardava no coração. Ele certamente viu isso com a mãe, ele viu a mãe dele fazer isso. E a gente aprende, queridos, muito dos nossos comportamentos, muito da nossa conduta, muito dos nossos hábitos, muito da nossa educação, dos nossos costumes, nós aprendemos com quem? Com a mãe. Aprendemos as coisas boas e até as coisas ruins também a gente aprende. Mas a gente pode mudar agora, passar limpo e fazer uma outra versão. Amém? Eu gosto sempre de dizer, queridos, que os filhos são muito obedientes. Por isso que as mães têm que tomar muito cuidado com o que falam para os filhos. Porque filhos são obedientes. Se você diz, meu filho, você vai ser um homem de bem. Você vai se dar bem na vida, você vai ganhar dinheiro, você vai construir uma família. Se ele ouve você falar isso, é isso que ele vai fazer. Agora, se você, mãe, descontrolada aí, começa a dizer, sabe o que você vai ser? Tu vai ser um marginal.
Você não vale nada, você não presta nada, não vai conseguir ter uma família. Filho é obediente. O que você está falando, ele vai fazer. Por lealdade às suas palavras. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala para os nossos filhos. Quem aqui concorda, como eu, que já falou muita besteira? Não é? Muita besteira que a gente fala para quem tem filho, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Temos que ter cuidado muito com as nossas ações. Alguém disse assim, eu aprendi com a minha mãe que minha mãe era honesta. Não foi? Honestidade. Então, como é que eu aprendo honestidade? Vendo alguém ser honesto. Você aprende vendo, não é? Então a gente vê que a gente aprende muitas coisas, muitos comportamentos que a gente tem hoje, é pura cópia de mãe. De pai também, mas hoje aqui o dia é delas, então vamos dar honra a elas. Não é? Mas muita coisa a gente aprende com a mãe. Não é? Nós que não temos mais, que saudade que a gente tem de pegar no telefone e desabafar com a mãe. Quantas vezes, querido, minha mãe já faleceu, foi em 2001, estamos em 19, tem 18 anos, mas quantas vezes eu paro e penso comigo mesmo, que vontade de telefonar para minha mãe. Porque grande parte da minha vida, minha mãe não morava comigo. Depois que eu casei, né, ela também foi com minha irmã, foi para o Brasil todo, porque meu cunhado é militar, então ela ia para longe, mas telefone, né? E às vezes eu ligava. Para que eu ligava, querido? Para desabafar, porque eu sabia que só quem ia me aguentar era ela. Só a mãe que aguenta, né, querido? Mulher não aguenta não, mulher tem uma hora, não vem com esse papo não. Vai para lá conversar com a tua mãe, vai. Porque mãe aguenta. É verdade? Mãe aguenta? Mãe aguenta. Oi? Nem todas, mas a maioria, ela aguenta, não é? Então nós vemos aqui, eu estou falando de Jesus. Uma outra coisa que a gente vê e que é um comum, mãe, ela movimenta muito a vida dos filhos. Mãe, ela se mete muito na vida dos filhos. Alguém teve uma mãe que se metia? Será que tem uma mãe aqui que, eu me meto mesmo, eu não fico calada não, eu vendo, eu vou lá e me meto. Isso é mãe. Está entendendo? Mãe, ela se mete na vida dos filhos, ela se movimenta, ela instiga, ela provoca, ela atiça. Vai lá, olha lá, o rapaz está te olhando, vai lá, sua boba. Ainda mais se a filha já está com a idade chegando. Aí a mãe começa a entrar em desespero, meu pai. Então as mães, elas atiçam, com os rapazes também, olha lá, que garota bonita, vai lá, rapaz. Vai lá, né? E queridos, Maria, mãe de Jesus, ela fez isso com Jesus. Ela instigou Jesus. Jesus estava numa festa de casamento com os discípulos, ainda estava na fase de preparação para o ministério. Quem chega? Maria, mãe de Jesus, diz, meu filho, acabou o vinho. O que Jesus respondeu, querido? Mulher, o que tu tem comigo agora? Não é a minha hora. Qual é a mãe que não diz aí, meu filho, não está na hora de arranjar um emprego, não? Mamãe, espera eu acabar a faculdade. Não tem mãe? Não está na hora de casar, não? Não está na hora de arranjar um emprego, não? Não está na hora de fazer alguma coisa, não? Não está na hora de se levantar e levar um currículo e entregar? Não tem uma mãe aqui assim, não? Maria, querido, também instigou Jesus. De uma certa forma, né? Que coisa interessante. Ela provocou Jesus a servir. Já no princípio do ministério. Façam tudo o que ele disser. Então, muito de Jesus servir, ele aprendeu com quem? Com a mãe.
como nós, queridos. Muito do que nós aprendemos com a nossa mãe, com aquilo que ela falava, com aquilo que ela dava de exemplo, com aquilo que ela dizia. Então, hoje, Dia das Mães, uma maneira de nós honrarmos nossa mãe, esteja ela viva ou morta, é reconhecendo o que é que nós aprendemos com elas, ou o que nós estamos aprendendo ainda com elas. O que é que você aprendeu com a sua mãe? O que é que eu aprendi com a minha mãe? Porque cada vez que eu falo o que ela falava, cada vez que eu digo o que ela dizia, cada vez que eu faço o que nem minha mãe fazia, eu estou honrando a minha mãe. E Deus está vendo. E Ele vai me abençoar, porque Ele sabe que eu estou fazendo aquilo em honra à minha mãe, em honra com o que eu aprendi com ela, em honra ao que eu vi ela falou. Eu creio que muitos de nós aqui, quem não tem mais mãe viva, quem é? São vários, olha só, né? Vai me dizer que você não fala da tua mãe? Vai dizer que você não lembra o que tua mãe dizia? Ah, minha mãe falava. Ah, minha mãe dizia. Ah, minha mãe fazia. Queridos, esse é um mandamento que tem uma promessa de Deus. E eu encorajo você a fazer uma experiência, a fazer uma constatação. Presta atenção no que eu vou dizer. Preste atenção nos filhos na vida. Preste atenção nos filhos que se dão bem com a sua mãe. Preste atenção. A vida deles avança. A vida deles prossegue. Não é que eles não tenham problemas. Eles têm problemas, mas eles prosseguem. Eles continuam. Eles vão para frente. Presta atenção, querido. Aquele filho que fala da mãe, elogia a mãe, está sempre falando da mãe, é um filho que está indo para frente. Preste atenção de um filho que fala sempre mal da mãe. Presta atenção na vida dele. Está parada, está travada, não avança, não prossegue. A Bíblia diz assim, eu vou parafrasear, não é? Honre a seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que você vai honrar pai e mãe? Para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Eu vou parafrasear, querido. Aquela pessoa, aquele filho que está de bem com a sua mãe, ele está de bem com a vida. A vida dele avança. Agora, aquele filho que está mal com a mãe, reclama da mãe, ressente da mãe, tem rancor da mãe, ele está de mal com a vida. É isso que o versículo diz. Honra teu pai e tua mãe, o pai também, tá? Mas deixa o pai para gosto. A gente trata disso. Não é? Honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem na vida. Ou seja, querido, sem honrar pai e mãe, eu não vou bem na vida. E se eu não vou para a vida, eu vou para onde? É isso mesmo, minha irmã. Se eu não vou para a vida, eu vou para a morte. Forte isso, né? Muito pesado isso, mas é a verdade, é o que está aqui no versículo. Honre teu pai e tua mãe para que te vá bem, para que tudo corra bem. Dá um ânimo aí para o teu irmão, olha, tudo que Deus quer, e tua mãe também, é que tudo corra bem na tua vida. Amém? Para que tudo corra bem na tua vida e você tenha uma vida longa. Olha aí, ó, vida longa. Então, queridos, que nós possamos, no dia de hoje, nós possamos
agradecer a Deus. Nós vamos orar pelas mães, e cada um de nós aqui teve uma mãe. Né? Você pode não ter tido uma mãe presente, mas teve alguém que cuidou de você, que foi a tua mãe, alguém que te educou, que nós saibamos honrar essas pessoas. Guarda isso, viu, querido? Leva esse trabalho para casa. Vai. Aliás, você já aí na tua cabeça já está lembrando de gente brigada com mãe, olha para a vida dela, como é que está. Conhece alguém brigado com mãe aqui? Olha como é que a vida dessa pessoa está. Vê se ela está andando. Agora olha para a vida de alguém que se dá muito bem com a sua mãe, que trata a sua mãe com carinho, que trata a sua mãe com respeito, sempre fala bem da velha, não é? A vida dele está indo para frente, a vida dele está prosseguindo. Não é que ele não tenha luta, ele tem luta porque todo mundo tem luta. No mundo passarei por aflições. Mas a vida dele está prosseguindo e avançando. Amém, queridos? Que essa palavra fique para nós, que hoje seja um dia, você que tem mãe, liga para tua mãe, visita a tua mãe, procura a tua mãe, telefona para a tua mãe. Você que não tem mãe, não é? Faça a sua homenagem em casa, você mesmo, com você mesmo, não é? Eu agradeço a Deus. O que eu aprendi com a minha mãe? Com a minha mãe eu aprendi ordem, queridos. Minha mãe era uma mulher ordenada, era uma mulher organizada. Com a minha mãe eu aprendi a arrumar casa. Tem algum homem aqui que arruma casa? Aprendi com a minha mãe. Sapato é lá no quarto. Roupa é lá no roupeiro. Prato é na cozinha. Então eu sou arrumadeira lá de casa. De vez em quando eu saio lá catando tudo. Estou honrando minha mãe, porque isso eu aprendi com ela. Minha mãe tinha disciplina. Minha mãe dizia assim: a gente tem que sair da mesa insatisfeito. Não pode sair da mesa. Você pode sair, ela dizia até assim: saia da mesa com fome. E eu, quando como demais, meu pai, vem um peso sobre a cabeça. Tem alguém aqui que às vezes come demais? Porque ela dizia: não, você tem que sair da mesa insatisfeito. Não precisa comer tudo isso. Minha mãe, quando dizia: põe um pedaço de pudim de leite condensado. É um pedaço. Ah, mas um pedaço. Então, querido, muita coisa de disciplina, de ordem. Às vezes eu sou chato, porque eu tive uma mãe chata, que me ensinou a ser chato também. Mas quanta coisa. Eu estava tomando café em casa antes de vir para cá e pensando no que eu aprendi com a minha mãe. Quanta coisa eu aprendi com a minha mãe. Não é... Essas coisas a gente tem que... É uma maneira de nós honrarmos a mãe que nós temos. Amém? Queria chamar todas as mães, todas as vós que viessem aqui na frente, que eu quero orar por vocês. Vamos ficar de pé? Olha aí, filho, traga a tua mãe aqui. Você que está com o teu filho, está com a tua filha, filho, traga a tua mãe aqui. Vem com a tua mãe aqui, que nós queremos orar e abençoar. Amém? Quem é que aqui não é mãe, mas criou o filho dos outros? Vem cá, você também é mãe, criou o filho dos outros. Chega aqui.